O Fanático sempre foi um dos maiores pesos pesados da Marvel, com uma força e uma regeneração comparáveis à do próprio Hulk. Na verdade, esses dois já chegaram a lutar mais de uma vez nos quadrinhos, e o Fanático é um dos poucos seres que inclusive o Hulk elogia a sua força bruta. A combinação dos seus poderes sempre foi um grande problema, já que, além de tudo, o Fanático também servia a uma entidade demoníaca, no caso, o Cyttorak. Por muitos anos, o Fanático foi um dos maiores inimigos, não só dos mutantes, como também de personagens como o Thor. Ele era tão poderoso, cara, que ao longo dos anos, os escritores, roteiristas dos quadrinhos precisaram diminuir o seu nível de poder, nerfaram o personagem, porque senão ele seria invencível para sempre. Uma das suas clássicas habilidades que foram sendo deixadas de lado com o tempo era um campo de força gerado, pela joia do Cyttorak. Esse campo de força tornava praticamente o Fanático imune a todo tipo de dano, e quando o personagem, o Fanático, corria na direção de alguém, nada podia parar ele, cara. O que rendeu inclusive pro Fanático o título de imparável. Ó o bicho vindo, moleque. Poucos personagens conseguiriam passar esse campo de força. Um deles foi o Thor, a utilizar toda a sua força, e mesmo assim não foi fácil, visto que nem mesmo o Mjolnir conseguiria ferir o Fanático. Mesmo após terem diminuído o poder do Fanático ao longo das histórias, algumas vezes o Fanático recebe um upgrade nos seus poderes, voltando a ficar ridiculamente poderoso. E é uma dessas versões que vamos falar aqui no vídeo de hoje, o Trion Fanático. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, e se você curte esse tipo de vídeo também deixa muito like. Eu tô trazendo vídeos novos pra vocês aí quase todos os dias, então sempre que você puder, dá uma passadinha por aqui. Bom, como eu disse antes, o Fanático recebe os seus poderes de uma entidade cósmica demoníaca por através de uma joia que canaliza o poder dessa entidade e lhe entrega esse poder. O Caim Marco, que é o nome do Fanático, encontrou essa joia em um dos templos antigos do Cyttorak, já que ele era adorado como um deus na antiguidade. O Cyttorak estava fazendo uma aposta junto de outros seres de extremo poder e trapaceou, fazendo com que o Caim encontrasse a sua joia de poder ao invés da joia de outras entidades. O Caim Marco, o Fanático, depois ele acabou descobrindo a existência de uma segunda joia do Cyttorak em um outro templo de adoração. Então assim o Fanático foi em busca dessa outra joia para ter um aumento ainda maior nos seus poderes. Ao chegar nesse templo, o Caim, o Fanático, percebe ter caído em uma armadilha feita pelo culto dos Sigedu, que retiraram os poderes do Fanático, o deixando fraco e à beira da morte. Felizmente para o personagem, os X-Men conseguiram ajudá-lo, inclusive recuperando o seu poder, que foi aprisionado, por essas pessoas de um culto ali, que é chamados de Sigedu. Porém, ao recuperar os poderes do Fanático, os heróis perceberam que isso foi um enorme de um erro. Quando o Fanático recuperou seus poderes, uma outra entidade maligna, que também estava aprisionada nessa outra joia, se libertou e tomou o corpo do Fanático, e se tratava da entidade Trion. Essa fusão entre os dois personagens gerou um ser conhecido como Trion Fanático, com poderes fortes o bastante para se equiparar a uma verdadeira entidade cósmica. Para vocês terem uma noção, nessa forma, um dos seus feitos mais básicos, era a capacidade de quebrar as barreiras dimensionais na base da porrada, da força bruta, rasgando com ele o tecido do espaço e do tempo. Algo como o Superboy Prime já fez lá na DC Comics, com um soco quebrou a realidade. Esse Fanático também utilizou dos seus poderes para manipular a sua estrutura, chegando a ter incríveis 30 metros de altura. Basicamente era enfrentar um Fanático maior do que prédios inteiros. Usando também dos seus novos poderes, o Caim começou a rasgar dimensões para chegar na dimensão natal do Trion, onde poderia enfim reaver todo o seu poder e o seu domínio. Ou seja, além de conseguir quebrar dimensões com certa facilidade, ele ainda não estava no seu potencial máximo. Olha que bizarro. Isso porque seres que controlam uma dimensão qualquer, normalmente são mais fortes quando estão nessa dimensão, como no caso do Mephisto, Dormammu e outros seres, A própria morte fica mais forte no reino da morte. E aí quando esses seres cósmicos, esses demônios, eles vão pra Terra, eles ficam com uma parcela só dos seus poderes. Felizmente, o personagem Blackton Cassidy, amigo de longa data do Fanático, estava junto do Fanático nesse momento e presenciou tudo o que estava acontecendo, tomando então a atitude mais correta possível naquele momento. Ele chamou os X-Men. O grupo dos mutantes ali encontraram Caim na outra dimensão e o vilão mandou uma horda de criaturas demoníacas para atacá-los. Foi aí que os mutantes descobriram que aquela dimensão afetava diretamente também
os seus poderes. A Tempestade entrou em um estado de coma após tentar utilizar da sua manipulação climática. O Noturno criou novas fendas dimensionais ao usar os seus poderes, o que aumentou o número de criaturas indo na sua direção. Tava tudo dando errado por causa deles estarem nessa dimensão que estava afetando os poderes dos mutantes. Até mesmo o poder de entrar na forma astral, né, mental ali do Professor Xavier, usando a sua telepatia, foi amplificado e ele por acidente se fundiu ao Wolverine, deixando as duas mentes em apenas um único corpo. Quando os mutantes finalmente se aproximaram do fanático, Trion fanático, né, na verdade, os seus poderes já haviam sido expandidos novamente. Chegou em um nível em que o fanático nem reconhecia os mutantes como uma ameaça, cara, de tão poderoso que esse fanático estava. O Professor Xavier finalmente conseguiu utilizar sua forma astral, mesmo que ainda estava unido ali, né, junto com o Wolverine. Ele usou isso para invadir a mente do seu meio-irmão, do fanático. Eles então descobriram que, na verdade, a personalidade do Caim Marco, do fanático, estava aprisionado na mente dele, lá no fundo. O Caim Marco estava visivelmente fraco, ficando cada vez pior à medida que o tempo passava e o Trion, né, tomava ali o seu corpo e a sua mente inteira. Juntos, os três foram então capazes de restaurar a sua forma e o Caim foi finalmente capaz de restabelecer a conexão entre o seu corpo e a sua personalidade, fazendo com que ele voltasse à sua forma original. O Trion então saiu do corpo do fanático nesse processo, ficou uma espécie de espírito e o fanático depois destruiu esse espírito com as suas próprias mãos. E desde então, cara, essa entidade, o Trion, não teve nenhuma outra aparição nos quadrinhos. Houve só poucas menções, citações, né, até onde eu pude descobrir sobre esse personagem. E ao morrer pelas mãos do fanático, né, isso fez com que os seus poderes de alteração de realidade, manipulação dimensional desaparecessem sem deixar vestígios. O fanático junto dos X-Men depois retornaram para a Terra e o personagem passou por diversas outras sagas e níveis de poderes diferentes, sendo algumas delas, né, o fanático depois ele entrou para os X-Men, serviu ao irmão do Odin, se tornou também um veículo do Motoqueiro Fantasma, mas isso é história para um outro vídeo. Depois acabou perdendo seus poderes e várias outras coisas. Vou trazer também o nível de poder do fanático, fica ligado aí que já eu trago. Atualmente nos quadrinhos o fanático tem os poderes do Cyttorak sem a influência da entidade demoníaca Cyttorak e luta lado a lado ali dos X-Men, cara. Mesmo que o Professor Xavier tenha um pé atrás com ele, o Professor Xavier acha que o fanático é um vilão e hora ou outra vai acabar traindo os X-Men. Mas ó, mesmo após todas essas mudanças, né, que o fanático teve de poder, ele nunca nem chegou perto de ter o mesmo nível de poder de quando ele demonstrou, né, ao se fundir com a entidade Trion. E talvez nunca mais tenha feito desse nível novamente. O maluco tava absurdo. Você gosta do fanático? Quer ver mais vídeos sobre ele? Comenta aqui embaixo ideias que eu trago pra vocês. Falou, valeu nerds, tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, fui!